muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Espero que todos bem, todos me ouçam e me vejam bem. Meu nome é Roberto Manara, eu sou gerente médico da Diretoria de Práticas Médicas do América Serviços Médicos. E antes de mais nada, muito feliz, muito honrado, muito contente de estar aqui com vocês nesse terceiro Summit América Serviços Médicos e agradecendo muito a oportunidade de fazer parte como moderador dessa mesa, que fala a respeito de valor em saúde, mas que tem como tema principal aqui os cuidados de saúde baseado em valor na jornada do cuidado, na ponta do cuidado, né? Muito já falado na mesa 1 e muito já sabido essa relação da equação de valor, que nada mais é do que a relação entre os desfechos que importam para o paciente relacionados ao custo para que esses desfechos ou esses resultados sejam, obviamente, aí possíveis. E sempre que a gente fala disso, algumas questões são bastante importantes, mas, de toda forma, uma palavra aqui que vem sempre à tona é a palavra da pertinência. É a pertinência. O que é pertinente, de fato, de ser realizado, o que não é pertinente de ser realizado. E quando nós trazemos essa questão da pertinência para a jornada do cuidado, para a ponta do cuidado, questões devem ser discutidas para se garantir o valor no cuidado, o valor na assistência, o valor em saúde. Uma delas é a integração, os cuidados integrados. Como garantir uma assistência não fragmentada, uma assistência integrada. O outro é a diminuição da variabilidade. Como diminuir a variabilidade do cuidado, trazendo aí, por exemplo, a adesão, a aderência aos protocolos, diretrizes clínicas e assim por diante. E, sem dúvida nenhuma, a obtenção de dados, a obtenção de informações que são fundamentais para que as linhas de cuidado sejam possíveis de serem executadas. E é muito disso, é exatamente isso que nós vamos tratar aqui nessa segunda mesa. Hoje nós evoluímos muito no América Serviços Médicos, dentro dos nossos centros de excelência, dentro dos nossos SOIs, que constituem as linhas de cuidado específicas e que fazem parte de várias mesas aqui desse Summit. E estamos evoluindo bastante em cima do conceito de unidade de práticas integradas, que é exatamente o tema da primeira apresentação. Dito isso, gostaria de convidar, de chamar a Vanessa Ferreira. A Vanessa, ela é gerente de práticas assistenciais do América Serviços Médicos, e ela vai, durante aqui esses 10 próximos minutos, tentar nos responder ou responder a seguinte questão: como organizar assistência em unidades de práticas integradas? Então, é contigo, Vanessa. Fique à vontade para utilizar os seus 10 minutos e muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos ver se já está. Estou vendo minha tela? Estamos vendo, Van, está tudo certo, pode seguir. Ótimo, obrigada. Então, o Manara já fez o favor de me apresentar. Eu sou fisioterapeuta, especialista em gestão de qualidade e saúde, doutora em ciências da saúde e Yellow Belt em VBHC. Então, hoje essa é a pergunta, né, do dia. Então, como a gente pode organizar a assistência em unidades de práticas integradas? Muito bem, então como a gente já até ouviu aqui um pouquinho desde o início, né, do evento, logo cedo, a gente, né, percebe que até recentemente as organizações de saúde poderiam atuar e se desenvolver sem ter uma estratégia real quando falamos em cuidado, integrado e eficiência. Então não era tão urgente assim proporcionar uma assistência diferente ou mesmo tomar decisões sobre temas muito impactantes, como por exemplo o que não fazer na assistência, né? A operação acontecia de forma orgânica. O paciente buscava atendimento, eram oferecidos todos os serviços no maior volume possível e a remuneração fee-for-service cobriria todos os custos e muitas vezes até algo a mais, caso surgisse um imprevisto no caminho. E essa operação também traz resultado, porém não necessariamente o resultado que a gente quer, que a gente precisa ou que o sistema de saúde precisa nesse momento. Então, com a redução, né, mais recentemente, com a redução sistêmica da remuneração dos hospitais, a não cobertura de todos os custos decorrentes da prática assistencial ou da prática médica e cada vez maior transparência sobre a assistência ofertada, a clareza do paciente e da família na escolha que é feita, então tudo isso fez necessário desenvolver novos modelos com novas estratégias.
Então, entre as diversas estratégias, né, que precisam ser definidas para mudanças acontecerem, eu quero destacar um ponto aqui hoje nesse sentido, que é como nós podemos ser diferentes no nosso negócio. Então, começando a ilustrar as iniciativas que a gente desenvolveu no Américas, uma vez que temos, né, a estratégia dos SOIs traduzindo a condição de saúde, a linha de cuidado nas especialidades, definimos que vamos competir por um mercado captando o maior volume de pacientes, organizando times multiprofissionais robustos, que entregam um cuidado coordenado com um custo controlado. E nós estamos organizados para oferecer melhores desfechos e sermos mais eficientes. E acreditamos que assim atrairemos ainda mais pacientes, mais médicos vão estar interessados na nossa organização, teremos mais profissionais satisfeitos e esse ciclo virtuoso se continua. Então, com o resultado de todo esse ciclo, a gente tem sempre melhores resultados assistenciais, uma vez que o cuidado é coordenado, sem desperdícios e com muito mais alinhamento entre as equipes, e, naturalmente, o resultado financeiro também vai evoluir. Então, nesse contexto, a determinação que o nosso time, enquanto reabilitação, teve foi que nós precisamos oferecer um conjunto de práticas distintas para a solução de cada condição de saúde que a gente atende. Então, um ponto central dessa estratégia é organizar nossa prática em torno do valor e não em torno do serviço ou da especialidade isoladamente. E é aqui que entra a construção do desenho de unidades de práticas integradas. Então, que é o quê? Né? Então, unidades de prática integrada são times multiprofissionais com grande expertise, habilidades reconhecidas e meios, né? Sejam eles estruturais ou instrumentais, que são necessários para alcançar esses bons desfechos de forma eficiente e rápida ao longo de todo o ciclo de cuidado. O nosso objetivo é nos diferenciar e alcançar melhores desfechos ou desfechos similares ao mercado externo, porém, sempre com o menor custo. Bom, na prática, o que a gente está fazendo? Enquanto time de reabilitação, estamos inseridos em diversas linhas de cuidados da Américas e somos parte essencial para a entrega de bons desfechos. Porém, faltava organizar nossa prática ao redor do valor para o paciente, que importa para ele, e não unicamente ao redor de ações descritas nos nossos protocolos, mesmo que sejam baseados em evidência e que já estivessem bem definidas nas nossas diretrizes assistenciais. Então, com isso, a gente iniciou um fórum de discussão sobre entrega de valor com nossas lideranças e um programa assistencial que já estava em formato piloto em uma de nossas unidades, no Procardíaco, no Rio de Janeiro, ganhou novas rodadas de discussão, foi aprimorado e chegou a um formato proposto, inserindo primeiramente, na jornada de pacientes ortopédicos. Então, a gente incluiu esse programa nas linhas de cuidado de artroplastia de joelho, de quadril, artrodese de coluna e osteossíntese de fêmur. Então, esse programa é o que a gente chama de PROM também, parecido com PROMS, né? Chamamos de PROM, que é o nosso programa de mobilização hospitalar, e é uma proposta de sistematização do cuidado em reabilitação hospitalar com a perspectiva de gerar efetividade no plano de intervenção centrado no paciente, incluindo o acompanhamento dos desfechos medido pelo paciente. Então, traduzindo o valor percebido pelo paciente e alcance desses desfechos que realmente importam para ele. Pacientes incluídos no PROM, eles são avaliados quanto à mobilidade e o que determina o nível de capacidade funcional na fase hospitalar, desde a internação até a alta. A gente compara isso também com a condição prévia do paciente ao momento da internação. Então, as etapas sistematizadas do PROM foram mapeadas dentro de um modelo clássico de construção de linha de cuidado e navegação assistencial, porém com o diferencial de incluir a identificação de metas individualizadas baseadas no desfecho clínico de interesse do paciente, em acordo com o profissional que está ali fazendo a avaliação, a seleção do tempo de intervenção para o cumprimento das metas e a indicação do resultado esperado. Então, para conectar todas essas informações, a gente desenvolveu um pequeno dashboard dotado tanto de instruções para a equipe assistencial em relação ao cuidado a ser prestado em cada condição de saúde que está envolvida aqui no protocolo, com campos de input de informação sobre a avaliação, sobre as metas e evolução do paciente, até finalmente a alta hospitalar. E aí, esse dashboard nos monta um banco de dados que a gente tem aí alguns resultados coletados do programa de fevereiro a setembro desse ano de 2022, e como principais resultados a gente teve, até aqui, 399 pacientes acompanhados no programa, com idade média de 65 anos e quase 60% desse público como mulheres, todos eles incluídos nas linhas de cuidado que eu falei anteriormente.
Quando a gente fala sobre o acordo de metas, né, e esse ponto principal que a gente entende desse programa, observamos que o paciente, ao determinar a sua meta individualizada, 90% da nossa população definiu a sua meta, o que eles definiram como a meta da reabilitação, como algo de máxima importância. E no momento da conciliação das metas com o profissional fisioterapeuta, 43% dessas metas foram caracterizadas como uma meta de máxima dificuldade, 13% de muita dificuldade e 37% de dificuldade razoável. Ou seja, nessa etapa, nesse momento de definição de metas, a gente define o objetivo da reabilitação através de metas SMART. A gente traz essa percepção de importância para o paciente em relação ao alcance da meta desejada por ele, e em seguida a gente realiza essa conciliação sobre o alcance das metas, alinhando as expectativas entre o paciente e o profissional. Como desfecho desse programa até aqui, a gente encontrou que 70% dos pacientes alcançaram suas metas dentro do esperado, o que demonstra uma grande assertividade, né, na meta consensuada. Então, não foram subestimadas, nem foram superestimadas. E, além disso, quando a gente considera todos os resultados positivos diante do alcance das metas, ou seja, somando o esperado, somando o muito melhor e somando o pouco melhor, a gente fecha aí quase 95% da nossa população com um resultado positivo em relação ao alcance das metas definidas em consenso com a equipe de reabilitação. Além dessa nossa iniciativa, né, dentro da linha de ortopedia do Américas, a gente também estamos desenvolvendo a linha de reabilitação do paciente crítico, personalizando o cuidado e fortalecendo esse programa de mobilização hospitalar com a implementação das escalas funcionais, a adoção de um quadro de mobilidade, que, ao ilustrar essa condição clínica do paciente, desenvolve a mobilidade como uma linguagem comum multiprofissional. Então, envolve também, além de todo o time assistencial, a gente envolve o paciente e seus cuidadores dentro desse conhecimento. E com isso a gente afirma, né, a gente reforça o nosso compromisso em combater o imobilismo e todas as consequências que a gente conhecidamente sabe, né, que vai ter num pós-alto hospitalar, mas nesse caso, trazendo o paciente e a família para o centro dessa ação. Então, quanto aos nossos resultados em relação à mobilidade, dos nossos pacientes que internam nas nossas unidades de terapia intensiva, aqui todas as UTIs Américas, adulto, 92% dos nossos pacientes recebem a alta da UTI já deambulando. E dentro desse projeto inicial aqui, piloto, que a gente começou também no Samaritano Paulista, esses são resultados de uma unidade específica. A gente tem aí que 85% dos nossos pacientes internados na UTI de Samaritano Paulista apresentaram melhora do nível de mobilidade, ou seja, um ganho de nível funcional de pelo menos 3 pontos dentro dessa escala de mobilização. E metade desses pacientes, quase metade deles, alcançaram o mesmo nível de mobilidade exibido previamente à internação, já no momento da alta da UTI, não da alta hospitalar, mas já na alta da UTI. O que a gente encontra aí uma grande parte desses pacientes com reconciliação funcional importante. E, além disso, a gente não teve nenhum registro de evento adverso relacionado à mobilização. Bom, como conclusão, né, eu quero deixar aqui uma frase que, para mim, faz bastante sentido em todo esse projeto, que é que o modo mais efetivo de lidar com a mudança é ajudar a criá-la, né? Então, a gente não tem receita, a gente não tem um formato escrito, desenhado de como a gente vai fazer cada passo, né, dessa entrega baseada em valor. E essas são nossas principais iniciativas. A gente está buscando desenvolver serviços que possam estar inseridos na agenda de valor do Américas, da nossa organização, e estamos em plena construção e somando os esforços para a gente conseguir entregar o melhor cuidado para o paciente. Muito obrigada. Bom, então, primeiro gostaria de parabenizá-la, Vanessa, pela tua apresentação. Realmente trouxe de forma bastante clara, bastante precisa, né, o conceito de unidade prática integrada, e depois, logicamente, trazendo aí, eu digo num viés aqui bom, né, trazendo para a tua especialidade, para a fisioterapia,
tudo que a gente consegue fazer, que a gente faz, o quanto a gente evoluiu, inclusive trazendo aqui dados e mostrando exemplos aí de como a gente faz isso dentro do Américas, né? Concordo plenamente contigo, não tem receita de bolo para isso, e a gente vai evoluindo e vai reagindo, né, à medida que as coisas vão aí acontecendo, tá? Dito isso, e trouxemos aqui essa perspectiva muito voltada à fisioterapia, mas agora mudamos um pouquinho, trazendo a questão da farmácia clínica, e para isso eu gostaria aqui de convidar a Paola Nicolini. A Paola, ela é gerente de farmácia clínica do América Serviços Médicos, e ela vai também aqui respondendo uma pergunta, né, ou trazendo as respostas a essa pergunta de quando as evidências dizem não, mas os medicamentos estão prescritos. Qual é o papel dos farmacêuticos nos cuidados de saúde baseado em valor, né? Isso traz muito aquele conceito da variabilidade mesmo do atendimento e da adesão, né, Paula, aos protocolos, às diretrizes e assim por diante. Então, fica à vontade, você tem 10 minutos aí para poder responder um pouco dessa pergunta para a gente, Paula. Muito obrigado. Obrigada, Manara. Vou aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Tô aqui. Sim, estamos sim, Paula. Tá perfeita a tua tela, teu áudio tá bom também. Pode seguir. Tá ótimo. Obrigada, Manara. Também agradeço aos organizadores pelo convite. É um prazer falar aqui nessa mesa só com gente fera aí que a gente trabalha no dia a dia. Bom, como a Manara disse, eu estou gerente de farmácia clínica do Américas há 5 anos. Também eu sou especialista em farmacologia clínica, tenho curso de extensão em atenção farmacêutica e farmácia clínica, e também sou especialista em melhoria contínua. Deixa eu passar aqui. Bom, me deram o desafio de explicar como que o farmacêutico clínico está inserido nesse contexto de cuidado baseado em valor. Porém, antes disso, eu gostaria muito de trazer uma linha do tempo da farmácia clínica para mostrar para vocês como que a farmácia clínica é recente ainda no Brasil, né? Foi fundada, o primeiro curso de farmácia no Brasil, ele foi fundado em 1839. Porém, somente em 1979, 140 anos depois, que surgiu o primeiro serviço de farmácia clínica no Brasil. E, juntamente com ele, também surgiu o primeiro centro de informação sobre medicamentos no Brasil, vinculado à farmácia clínica. E, mesmo assim, só em 2013 é que foram publicadas e regulamentadas as atribuições clínicas do farmacêutico. Por que eu achei importante trazer esse contexto para vocês? Porque é bem comum mesmo a gente ainda estar discutindo como que o farmacêutico clínico se insere nesses serviços de saúde, né? E como que ele pode contribuir ali na assistência junto com outras profissões mais consolidadas, como a própria fisioterapia, que a gente ouviu agora há pouco, né? Então, eu quis fazer uma conexão aí, né, das atribuições clínicas gerais do farmacêutico clínico com a equação de valor que tanto a gente já viu na primeira mesa e também na plenária falando, né. Então, pensando que o farmacêutico clínico, ele tem como prioridade cuidar do paciente, foco no paciente, para alcançar os resultados previamente definidos, terapêuticos previamente definidos, com um objetivo de melhorar a qualidade de vida, fica muito fácil a gente entender que o nosso papel é diretamente ligado à qualidade de assistência, né? E pensando que a gente sim pensa em desfecho, nos desfechos que a gente, nos melhores desfechos, nos desfechos que a gente previamente determina, e a experiência do paciente envolvida nisso, porque o farmacêutico clínico atua diretamente com foco no indivíduo. As questões de custo, a gente tem discutido mais recentemente, porque há pouco tempo a gente não sabia como o farmacêutico clínico poderia se inserir nesse papel de custo, como que a gente poderia estar inserido na redução do custo de tratamento.
Mas quando você pensa em pertinência do tratamento, que o Manara bem trouxe aqui, né, que é a importância da pertinência do tratamento, isso fica muito mais fácil, porque isso, para mim, é muito fácil de relacionar com o uso racional de medicamento. Porque, obviamente, se um paciente faz um tratamento que ele não precisa fazer, eu estou elevando o custo desse tratamento desnecessariamente e eu também não estou gerando valor nenhum para esse paciente, porque ele não precisa ser tratado, ele está sendo tratado e ainda estou expondo ele a um risco de reações adversas e a trazer outros eventos para esse paciente que ele não quer. Então, pensando nisso, a gente consegue concluir de uma maneira bem simples que se o farmacêutico precisa participar do planejamento do paciente, né, para fazendo com que essa terapia seja segura e alcance os objetivos terapêuticos previamente definidos. Se ele precisa realizar essas intervenções e propor até uma melhor farmacoterapia, e além disso, monitorar esses resultados, né? Porque não é só planejar, não é só propor, a gente tem que acompanhar e ver se esse tratamento está sendo seguro e está sendo efetivo, e através de indicadores de qualidade, aí a gente já consegue explicar para vocês a importância desse farmacêutico nesse contexto de cuidado baseado em valor, que tem como maior premissa uma organização de cuidado muito direcionada na condição específica de cada paciente. E, obviamente, medindo o resultado desse tratamento e medindo o custo, o menor custo possível, né? Então, aí, assim, como a gente resolveu e como a gente faz isso no Américas, como a gente desenhou essa participação dentro do Américas? A gente entendeu que era através de diretrizes de uso racional de medicamento que a gente ia conseguir fazer com que o farmacêutico finalmente entrasse nesse processo. Então, a gente desenhou diretrizes direcionadas a medicamentos que para a gente faziam muito sentido, junto com a equipe de práticas médicas, né? E essas diretrizes, elas foram desenhadas com 3 principais objetivos. O primeiro é de fornecer informação técnico-científica atualizada para todo mundo, né? Para que essas informações viessem de forma clara, viessem atualizadas, mesmo que as pessoas pudessem ter acesso, que os próprios farmacêuticos pudessem ter acesso a essas informações científicas baseadas em evidência, para até discutir com médicos sobre as prescrições. E a segunda é direcionar muito dentro do trilho o tratamento do paciente que precisa desse medicamento, né? Porque se esse paciente ele realmente precisa, ele tem que usar, mas ele tem que usar com a menor dose possível, com as menores reações possíveis, né? Então, tem que usar o melhor tratamento para esse paciente. Então, a diretriz traz esse direcionamento para o paciente que precisa. E, em contrapartida, ela também traz uma referência para não utilizar nos pacientes que não precisam, né? Então, os pacientes que não precisam estão muito bem embasados de que não tem nenhum benefício em usar um medicamento que a gente não encontra evidência científica, tá? E aí vocês me perguntam, Paola, mas aí, então... Excelente. Então, no Américas, a gente não usa nenhum overuse, nenhum paciente que não precisa usar medicamento desnecessário usa. Não é verdade. E é por isso que a gente acompanha esses tratamentos. Então, como a gente definiu o acompanhamento desses tratamentos, através da auditoria de diretrizes, né, das diretrizes. Então, a gente faz auditorias clínicas desses processos nos hospitais. Então, essas auditorias, elas têm o foco de verificar isso, se o medicamento está prescrito para a indicação adequada, de verificar se o farmacêutico clínico discute essa prescrição, essa indicação com o prescritor, discute, direciona qual é a melhor prescrição, a melhor terapia para o paciente, e se caso essa discussão existe, como que o prescritor acata ou não a sugestão
do farmacêutico, né? E aí a gente vai fazendo isso para todos os nossos processos e diretrizes. Por que que a gente faz isso? Porque a gente entende que oferecendo informação técnico-científica atualizada, baseada em evidência, inserindo o farmacêutico nesse contexto como um educador do processo de prescrição e de melhores, de uso racional de medicamento, é que a gente vai conseguir usar os medicamentos de forma segura, efetiva e inserir valor aí nos tratamentos farmacológicos do paciente. Manara, era isso que eu tinha para trazer de maneira bem rápida e à tua disposição. Obrigada. Perfeito, Paola, muito bom, te parabenizando também aí pelo alto nível da tua apresentação, né, e por todo o trabalho que você desempenha aí à frente da farmácia clínica. Bem interessante, bem importante você colocar essa linha do tempo no início, né, o quanto isso é novo, né, a questão da farmácia clínica, né, e o quanto é importante essa integração entre as equipes mesmo, né, essa questão, inclusive, de integrar todo esse conceito de farmácia clínica e toda essa atuação junto com o prescritor, né, para que a gente possa respeitar aí as nossas diretrizes e, enfim, entender que o nosso cuidado, e eu gosto muito disso, né, falei no início, está sendo bastante pertinente. Não estamos fazendo nada além ou nada aquém do que os nossos pacientes precisam aí dentro da jornada de cuidado, né. E, obviamente, quando a gente fala em integração, né, a gente está também falando aí dos mecanismos para que a gente não tenha uma assistência fragmentada, né? Que essa assistência seja não fragmentada, e esse é o motivo aqui da próxima apresentação. Então, chamo aqui a Maria Fernanda Gatti, que é diretora de práticas assistenciais do Hospital Samaritano Higienópolis, o SAMA-IG, né? Nosso SAMA-IG, para falar um pouquinho de integração do cuidado e a garantia de uma assistência não fragmentada. Então, te passo a palavra aqui, Fê, fica absolutamente à vontade, você tem 10 minutinhos, um pouquinho talvez mais aqui para falar para a gente a respeito disso. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Manara, bom dia a todos. Obrigado aí pela comissão organizadora. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Perfeitamente, Obrigada. Seu áudio está bom também, vamos lá. Tá. Então, o Manara já me apresentou, hoje eu estou aqui no Samaritano Higienópolis, e a integração do cuidado, a garantia de uma assistência não fragmentada, eu acho que é o grande desafio de unir todas essas falas, né? A gente teve aí um pouquinho do desafio da fisioterapia, o quanto a fisioterapia é importante nessa inserção da farmácia. A gente tem a enfermagem, a gente também tem a equipe médica e tantos outros atores, né, que a gente precisa garantir que estejam integrados para que a gente possa, de fato, entregar qualidade ao nosso paciente, tá? Então, a Vanessa também trouxe um pouquinho, adorei a figura que ela apresentou para falar sobre a necessidade de reorganização dos serviços de saúde, né? Estamos passando por isso há alguns anos, e 4 aspectos são fundamentais, né? Quando a gente fala na reorganização: a questão da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da qualidade e a tão desejada eficiência para que a gente equilibre também os nossos custos. A gente pode entender esse conceito de uma forma ampla quando a gente fala de sistemas de saúde, mas ele é perfeitamente aplicável quando a gente fala da assistência hospitalar propriamente dita e os nossos desafios do dia a dia. Bom, coordenação do cuidado ou integração do cuidado são muitas as definições que a gente encontra, mas via de regra, ela é uma organização deliberada das atividades, contemplando todos esses aspectos, as pessoas, e aqui sim o paciente está inserido, né, como uma voz ativa nesse cuidado,
os serviços que a gente disponibiliza, os recursos, as atividades que a gente tem que entregar no dia a dia e as informações que eu vou deixar a Rafaela Guerra falar, porque ela vem na sequência, e o nosso grande desafio de conectar todas essas informações. O sucesso na coordenação do cuidado, ele pode ser medido por diferentes perspectivas, né? Aqui a gente tem um diagrama que a Agency for Healthcare Research and Quality propõe, trazendo todos os pontos de contato que nós temos quando a gente fala de integração do cuidado. E na perspectiva da família, qualquer atividade que ajude a garantir a necessidade e a preferência do paciente, ela é enxergada como valor, né? Do ponto de vista do profissional, é o que a gente precisa e quais informações a gente precisa desdobrar para que esse cuidado esteja integrado. E aqui a gente fala não só das necessidades médicas, mas a gente fala também das necessidades sociais e educacionais desse paciente, tá? E quando a gente fala em sistema, aqui a gente fala de qualquer ator do cuidado que precisa estar integrado e quais as informações e os recursos que ele precisa. E qualquer falha, né, dessa conexão no sistema, ela vai exigir mais esforço, ela vai exigir ações corretivas e ela vai exigir recursos adicionais. Então, esse é o grande desafio, né? Como a gente alinhar tudo isso para entregar o que o paciente precisa com qualidade e com valor. E aí a gente chega na nossa equação de valor do Américas, que já foi abordada aqui pela Elenara, na palestra magna, que as meninas que me antecederam também falaram sobre isso, e é o nosso desafio do dia a dia. Entregar qualidade com um desfecho adequado, que o paciente perceba isso, e a Rita também trouxe na plenária a importância, né, da experiência do paciente, das nossas pesquisas, de como a gente mede, como a gente entende a experiência que esse paciente está tendo, que eu posso fazer individualmente por ele, e equilibrar todos esses pratos com mais eficiência, trazendo aí um custo adequado para essa assistência. Bom, e quais são os pontos de grande fragilidade ou aqueles que têm que nos despertar maior vigilância quando a gente fala na integração do cuidado, né? Para não deixar que essa assistência esteja fragmentada. Eu entendo muito essa integração do cuidado nesses 3 blocos. Em primeiro lugar, um desenho claro da linha de cuidado. Então, a Vanessa trouxe, por exemplo, a linha de cuidado dos SOIs da ortopedia. É um exemplo, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer SOI, ou mesmo para uma linha de cuidado que aquela instituição esteja querendo acompanhar de uma forma mais organizada. A gente precisa ter um desenho claro, a gente precisa que todas as equipes, todas as partes estejam à mesa para discutir o que é valor para aquela especialidade, né? Mas no sentido de que o paciente perceba isso lá na frente. Então, a gente precisa fazer essa discussão a muitas mãos, trazendo médico, trazendo nutricionista, trazendo fono, trazendo enfermagem, e todos acordando ali o que é importante para aquela linha de cuidado, para no final a gente entregar valor para o paciente. Nesse caminho de desenho, a gente pode estabelecer quais são os indicadores de processo, os indicadores de desfecho, os indicadores de resultado que a gente quer medir. Não necessariamente a gente precisa ter muitos indicadores, muito pelo contrário. Eu defendo muito que menos é mais, e o que a gente medir, a gente de fato meça, né? Passando aqui para um ponto central e tão frágil na vida de uma forma geral, que é a comunicação, tá? Como a gente garantir no dia a dia, depois desses combinados, que essa comunicação esteja acontecendo com tantos profissionais, com tantos atores no cuidado. Dentro do Américas,
a gente tem algumas ferramentas que buscam garantir essa comunicação. Tá? O SBAR é uma delas, é a nossa forma de transição do cuidado sistematizada, trazendo a situação do paciente, trazendo o background, trazendo a avaliação de como ele está naquele momento e de o que é recomendado para esse paciente. Então, a ferramenta de transição do cuidado, ela pode ser usada intersetores e interprofissionais dentro do mesmo setor, tá? Uma outra ferramenta poderosa, muito sedimentada já no Américas, é o Huddle. A gente tem os Huddles de departamento, que eles servem justamente para alinhar, né, esses pontos principais, alinhar aqueles alertas de pacientes de risco ou de pacientes que precisam de uma atenção especial em algum ponto específico. Os Huddles de departamento também sinalizam os pacientes que estão na linha de cuidado específica. A gente tem as visitas multi ou os rounds, que é muito praticado já de longa data nas terapias intensivas, mas que a gente vem extrapolando a terapia intensiva e trazendo os rounds para as unidades de internação. Então, a gente tem as visitas multi, compondo hoje os vários atores profissionais daquele cuidado e discutindo, por exemplo, um round para paciente de transplante de medula óssea, por exemplo, que é tão importante a gente garantir toda a comunicação. Então, esse é um exemplo que a gente pratica aqui no Samaritano, dentre tantos outros. E a gente tem o quadro Minha Agenda, que é o quadro que também está estabelecido em todo o Américas para nos comunicarmos com a família e com o paciente dentro do quarto do paciente. Então, ali a gente tem a possibilidade de colocar o paciente como participante do cuidado dele, para que aquilo que são as metas, aqueles cuidados, aqueles pontos de alerta sejam de conhecimento dele, sejam de conhecimento da família e sejam de conhecimento de qualquer profissional que entre no quarto, tá? Então, o quadro Minha Agenda, ele é bastante importante para garantir essa comunicação. Como nós vamos obter todos esses dados, né? Através de planilhas, através do prontuário eletrônico e de diferentes sistemas que eu tenho certeza que a Rafaela vai abordar um pouquinho desse desafio, né, do quanto é importante a gente integrar da melhor forma todos esses dados para enxergar se a gente está entregando de fato esses indicadores e esse cuidado de uma forma integral. Um terceiro pilar que eu destaco aqui é o accountability, né? Então, como esse processo vai ser gerenciado, se ele vai ser gerenciado, quem vai gerenciar? Todos nós temos que gerenciar. A partir do momento que a gente combina uma linha de cuidado, todos os atores, eles têm que ter o accountability necessário para cuidar desse processo. Não é porque uma linha de cuidado ela é gerenciada, ela tem indicadores, ela tem um representante no hospital que vai catalisar todos esses indicadores para fazer uma discussão, mas ali no dia a dia, todos os atores precisam ter o accountability necessário para gerenciar esse cuidado. A gente precisa fazer gestão de risco, né? E entender aquilo que já está me sinalizando que está saindo do trilho e eu preciso já proativamente me reorganizar para que aquele cuidado seja de fato resgatado. E a gente precisa de escalonamento. E aqui, quando a gente fala de escalonamento, não necessariamente é um escalonamento de hierarquia, né? Mas qualquer profissional levantar a mão ali para discutir no dia a dia, discutir nos rounds, discutir nas passagens de plantão, discutir na visita médica, que tem algo que não está caminhando bem e a gente precisa de uma reorganização, tá? Eu gosto muito dessa figura, eu até copiei essa figura, a Virginia apresentou ela num evento recentemente, que ela traz tudo isso como uma engrenagem, né? E essa engrenagem, ela precisa de uma articulação, ela precisa de uma fluidez.
E a importância da gente destacar que não são só os profissionais que estão na linha de frente os atores importantes. A gente tem todo um background, né? Todas as áreas de apoio que precisam entender que a grande importância do trabalho delas, o grande valor do trabalho deles para entregar, para que a linha de frente também possa seguir entregando esse cuidado. Então, aqui essa figura, ela representa para mim todo o hospital, né? No momento que a gente consegue fluidez de tudo isso, a gente garante sim a integração do cuidado. Para finalizar, agora eu vou falar um pouquinho do papel da enfermagem na liderança de toda essa engrenagem, né? Então, alguns atores, eles buscam entender os comportamentos de liderança, diferenciando o que é a competência do como que é o comportamento. E a gente já sabe que treinamento baseado em competência, ele não é suficiente. A gente precisa desenvolver habilidades comportamentais de liderança para que igualitariamente nós tenhamos aí um equilíbrio entre competência e comportamento. Tá? Então, quando a gente fala da liderança, e principalmente eu entendo que a enfermagem é uma mola propulsora disso tudo, é o quanto essa liderança desenvolve individualmente as pessoas, quanto ela está acessível, quanto ela encoraja o time e os profissionais para a mudança, né? Quanto ela inspira os outros, ela foca e ela é decisiva para defender o desenvolvimento de uma cultura organizacional. O quanto ela resolve problemas complexos, ela facilita a mudança para os profissionais, e tudo isso trabalhando com consistência, com honestidade, com integridade, que são os nossos valores, né? Então, eu enxergo o enfermeiro como um propulsor de todo esse engajamento na integração do cuidado, e ele precisa usar suas habilidades num trabalho colaborativo, interdisciplinar, desenvolvendo as pessoas e buscando uma liderança coletiva. Eu vejo a enfermagem como uma mola propulsora de toda essa integração do cuidado. É isso que eu tinha para dizer, Manara. Obrigado, fico à disposição de todos. Eu é que agradeço, Fê, pelas tuas palavras, pela tua apresentação. Tirei várias fotos aqui, aprendi bastante com a tua apresentação e concordo contigo. Acho que o enfermeiro é o grande propulsor dessa integração do cuidado, né? Para a gente se encerrar, então, essa mesa, eu vou imediatamente aqui passar a palavra para Rafaela Guerra. A Rafaela é diretora de Care Delivery do United Health Group Brasil, e aqui ela vai trazer para a gente também responder uma questão que é de quais são os desafios na construção de plataformas de TI que assegurem a informação das linhas de cuidado. Então, Rafa, passo rapidamente aí para você ter um pouco mais de tempo. A palavra é você, fica absolutamente à vontade e super obrigado aí, tá bom? Bom, primeiramente, muito obrigada. Obrigada, Manara, pela introdução e obrigada aí pelo convite para o Américas. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que particularmente eu gosto bastante, né, que é medicina baseada em valor e dentro desse escopo de tecnologia. Para responder essa pergunta, que na minha opinião, eu acho que é a pergunta mais relevante da agenda de valor em qualquer lugar que a gente vá discutir métodos de implantação de VBHC. Só queria confirmar se vocês estão vendo a minha tela. Perfeitamente, Rafa. Então, estamos vendo, o teu áudio está bem, pode seguir. Perfeito. Bom, primeiro, por que a gente está se fazendo essa pergunta e por que ela é muito relevante, né? Quando o Michael Porter definiu os passos para a implementação do VBHC, né, inicialmente ele sugere que a gente se organize em unidade de prática integrada, que a gente passe a mensurar resultado e custo por jornada de cuidado, que a gente mova para pagamentos em pacote, né, por ciclo de tratamento, e que a gente comece a integrar essa entrega do tratamento entre unidades especializadas, né,
evitando aquela coisa de one-stop shop, que é um conceito, né, que está paulatinamente entrando em desuso, e aí expandindo os serviços depois. Só que o primeiro passo, na minha opinião, e não o sexto, né? O primeiro passo é que a gente tem uma plataforma tecnológica que assegure essa informação. E para que isso aconteça, é imperativo que essa plataforma traga uma coisa chamada interoperabilidade entre os sistemas, os softwares que viabilizam o cuidado. E aí, quando eu falo interoperabilidade, as pessoas elas ficam horrorizadas, né? Porque é uma palavra grande, desconhecida para quem faz assistência em saúde. Então, é um conceito que eu queria discutir. O que é interoperabilidade? E a gente tem só 10 minutos. Eu podia passar os 10 minutos falando só sobre o conceito de interoperabilidade. Basicamente, interoperabilidade, não entrando muito na discussão, né? Deixando um conceito bem superficial, é a capacidade que dois sistemas têm de conversar, como se fosse um idioma. Para que eu converse com outra pessoa no Brasil, eu preciso que essa pessoa fale português. Se eu viajo para um outro país, eu viajo para os Estados Unidos, as pessoas lá vão falar inglês. Se eu não me comunicar em inglês e eu começar a falar em português, tem uma chance muito grande daquela pessoa que está do outro lado não me entender. Então, assim como pessoas, os sistemas precisam de idiomas, eles precisam de línguas para se comunicarem entre si. E a gente tem essas línguas já criadas desde a década de 80. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Uma das primeiras línguas que a gente teve, uma língua chamada HL7, é um padrão de interoperabilidade. Ele foi fundado em 87, eu tinha 3 anos na época. O HL7 é uma organização sem fins lucrativos, dedicada, né, a prover um framework compreensivo, né, e relacionar esses padrões de troca, de integração de informações em saúde, com o objetivo de permitir que os sistemas se comuniquem. Vou dar um exemplo de HL7 que a gente hoje utiliza. O monitor multiparamétrico, quando ele conversa com o TASI, com o NV, ele envia uma mensagem HL7, em que ele fala o número de atendimento do paciente, o sinal vital que ele está mandando e o valor. Pausa, o sinal vital que ele está mandando e o valor. Pausa, o sinal vital que ele está mandando e o valor. Isso multiplicado por tantos quantos forem os monitores que a gente tem ligado naquela central de terapia intensiva, de retaguarda de PS. Pouquinho depois, em 94, a gente teve um outro padrão lançado chamado Logical Observation Identifiers Names and Codes, é o LOINC. Ele foi desenvolvido em 94 com o objetivo de ser uma base de dados e padrões universais para identificar observações laboratoriais. O LOINC me dá um código específico para cada exame laboratorial. Então, o hemograma, por exemplo, ele tem um código LOINC que é o mesmo se for um sistema em português, em japonês ou em alemão. Por fim, a gente teve, em 2002, o SNOMED-CT, né, que é uma coleção de termos médicos, nomes, sinônimos e definições que são usadas em documentação clínica. Ele tenta sistematizar e organizar o processo assistencial. Ele é considerado o sistema de terminologia clínica multilíngua mais compreensível no mundo, com o objetivo primário de codificar o significado dos dados que são utilizados na informação em saúde e prover aí um suporte ao registro efetivo dos dados. Pergunta: nosso prontuário tem suporte para SNOMED-CT, todos os que são desenhados no Brasil, na América Latina inteira? Resposta: não, a gente não tem esse padrão. A gente já tentou no passado comprar o SNOMED, ele não é de graça, ele é pago, né? Então o Brasil tentou comprar ele, e aí o governo pagou por um tempo, ele foi caro, a gente não utilizou, perdeu quando trocou de governo, trocou de presidente. Hoje se estuda muito comprar o SNOMED-CT para tentar criar um padrão para drogas, interesse aí da Paula Nicolini, para que a gente pare de ter drogas que tem um código distinto em cada base de sistema que a gente tem. O LOINC, ele tem suporte nos nossos prontuários de mercado mais tops. Por exemplo, TASI tem suporte para LOINC. Pergunta: na maioria das implantações as pessoas estão utilizando? Resposta: não. Então, o campo está lá em branco, enquanto a gente tem 25 códigos de hemograma, um em cada base da mesma rede de hospitais. Isso é padrão no Brasil. E, por fim, a gente tem o FHIR, que chama Fast Healthcare Interoperability Resources. O FHIR é um padrão que foi usado para descrever formatos e elementos, são os resources, e ele tem uma interface API. A API é basicamente como os softwares eles se conectam, né, como se fosse uma engrenagem que permite que os softwares se conectem para trocar dados em saúde. Ele foi criado em 2011, mas ganhou fama mesmo em 2018 pelo HL7 Internacional, quando eles se fizeram a pergunta:
como que a gente recriaria os padrões HL7 se a gente fosse começar do zero? Hoje, para vocês terem ideia, nossos iPhones usam Fire para guardar todos os nossos sinais vitais que a gente capta via devices, o peso, o período menstrual, tudo, e é por isso que a gente consegue interoperar tão fácil com Garmin, com Strava. Você vai lá, conecta seu aparelho do celular e de repente começa a receber tudo. O padrão Fire é o padrão mais utilizado hoje no mundo para troca de informação estruturada, que é aquela informação que eu sei que eu estou guardando em saúde. Pergunta, nossos sistemas têm suporte para Fire? Resposta, não, nenhum deles tem suporte para Fire. Aí fica difícil, né? Aí a gente já começa a responder um pouco da nossa grande pergunta de qual é o desafio, né? Nosso grande problema hoje está aí, na tela. A gente não tem interoperabilidade entre os nossos sistemas. Se eu tenho uma rede com 70 hospitais, eles têm 70 prontuários, o hemograma tem um código em cada um deles. Se eu quiser juntar todos os resultados de hemograma de todos os meus hospitais, é um depara gigantesco. Eu vou contratar uma empresa que tenha 200 mil pessoas para criar um grande conector que junte todas essas bases, e a manutenção disso ao longo do tempo ela é literalmente impossível. Então, é uma estrutura construída para dar errado. Por quê? Aí a gente tem que voltar um pouco na história, né? Por que nasceram os prontuários eletrônicos na década de 80? A verdade, eles nasceram para faturar. Ninguém estava preocupado com dado clínico. O prontuário eletrônico nasceu para ser uma caixa registradora glorificada, com o número de atendimento sendo o número de conta, uma estrutura de dados até hoje centralizada nesse número de atendimento e de conta, e ninguém, em nenhum momento, pensou que a gente precisava guardar dado clínico. Ninguém pensou em dado clínico, eles não tinham nem espaço para isso. Hoje, se a gente fizer lá no templatezinho do TASI, um scriptzinho para trazer resultado do exame laboratorial para um documento, eu preciso percorrer 7 tabelas diferentes do TASI para trazer esse resultado. Por quê? Está tudo distante os dados. Enquanto isso, o mundo mudou, né? A gente saiu daquele arquivo de prontuários cheio de papéis e a gente mudou para um ambiente resfriado com data center, Exadata, em que eu guardo todos os meus arquivos. E com o passar do tempo, porque o sistema de saúde fee-for-service foi provado como insustentável cada vez mais, eu tenho agora uma necessidade de ter dados clínicos estruturados com semântica. O que é semântica? Eu preciso entender o que eu estou analisando, eu preciso entender que 12,8 é o valor de hemoglobina, eu preciso que o sistema entenda que ele não está simplesmente guardando uma variável numérica, mas que ali naquele lugar é um valor de hemoglobina, que se tiver abaixo de 10 ou abaixo de 9 ou abaixo de 8, a depender do paciente, aquilo pode ser um problema clínico, que pode precisar de um trigger para um aviso, por exemplo, uma sugestão de transfusão. E o nosso grande desafio hoje é conseguir armazenar dados clínicos com semântica. Isso é o que o mundo inteiro está tentando fazer, isso é o que a UHG quer fazer, isso é o que a concorrência quer fazer, isso é o que os americanos querem fazer. E quem está fazendo hoje está fazendo como? As pessoas elas estão tirando, olha que loucura, imagina que aqui eu tenho repositórios, que são bases de dados, eu estou tirando o dado de dentro do meu sistema de prontuário eletrônico, de laboratório, de imagem, eu estou trazendo isso para fora, eu estou criando bases de link semântico fora do sistema, porque o sistema ele não evoluiu para me entregar aquilo, então eu estou fazendo fora do sistema. Qual é o problema disso? É muito caro. Então a gente tem aí empresas que investiram nos últimos 4 ou 5 anos bilhões para tentar tirar alguma compreensão dos dados de saúde que tem dentro dos seus sistemas. É preciso compreender o cenário externo brasileiro para que a gente entenda o que vai acontecer nos próximos anos, porque esse cenário vai mudar. No Brasil, a pandemia acelerou muito a captura de dados de saúde com a criação da RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a nossa plataforma nacional de interoperabilidade de dados em saúde. Foi instituído por uma portaria de 2020, no meio da pandemia. É um projeto estruturante do Conect SUS, que é um programa do governo federal para a transformação digital da saúde no Brasil, e tem o objetivo de promover a troca de informação entre os pontos da rede de atenção à saúde, permitindo que a gente aí transite e continue o cuidado dos pacientes nos setores público e privado. Ao longo da evolução, a RNDS ela vai se constituir no que a gente chama de uma infovia da saúde, como uma plataforma informacional de alta disponibilidade. Então, o destino da RNDS é ser a nossa grande base de dados em saúde. Ela é estruturada em FHIR, como a segurança feita em blockchain.
que são tecnologias de ponta. Ao longo de toda a pandemia, a gente recebeu dados de Covid através da RNDS. Por isso que a gente tinha dados real-time de mortalidade, internação, pacientes em UTI. Tudo isso vinha estruturado através de formulários que eram preenchidos online por todos os hospitais, postos de saúde e pronto-socorros do Brasil inteiro. Esse foi um dos maiores cases do mundo com FHIR, e o Brasil tem muito orgulho de falar isso. Quando a gente vai para qualquer palestra de informática em saúde, a gente tem muito orgulho de falar do nosso case de FHIR, porque a gente teve 200 milhões de pessoas conectadas com seus dados sendo enviados, ainda que manualmente. E ontem, quentíssimo, atualizei a apresentação hoje, ontem foi publicado o ESUS Linha da Vida, uma plataforma do Ministério da Saúde que vai reunir dados de vigilância e saúde da população brasileira. Isso aqui é um grande projeto, né? Também aí do Conect SUS, de 3 anos, que foi anunciado ontem, que vai basicamente reformar e informatizar e automatizar todas as estruturas de notificação que a gente tem dentro do SUS, para que a RNDS receba esses dados em FHIR, eles passem a compor o que a gente já recebe hoje na RNDS. O que vai acontecer, né? Dentro dos próximos 3 a 5 anos, certamente a gente vai ter uma lei similar à LGPD, que vai nos obrigar a compartilhar dados da saúde suplementar com a RNDS. Isso vai ser o fim de uma era de posse de dados pelos prestadores de serviço de saúde, porque hoje eles têm a posse desse dado, né, que é um conceito errado, porque o dado pertence ao paciente. Isso vai forçar os fabricantes de software a darem suporte semântico à adoção de padrões como FHIR, e tem o potencial de verdadeiramente trazer interoperabilidade entre os sistemas e prestadores de serviço de saúde, tanto do setor público quanto do setor privado. Então, a gente está assistindo aí a passos largos nessa revolução dos dados acontecerem, e provavelmente a gente só vai conseguir interoperar verdadeiramente os dados quando a gente tiver algum tipo de lei que obrigue o desenvolvimento e a adoção desses padrões pelos fabricantes, porque eles também tratam os dados que estão guardados nas bases de dados como posse. E isso acaba atrapalhando aí toda a nossa agenda de transformação digital. É isso, espero que não tenha ficado uma apresentação muito técnica, fiz esforço para isso, muito obrigada, deixo aqui o meu e-mail para quem quiser qualquer tipo de contato, muito obrigada, devolvo a palavra aí ao Manara. Não, perfeito, Rafa, nós aqui já estamos com 5 minutos a mais, então rapidamente encerrando, mas dizendo que é muito bom ter uma pessoa como você dentro da empresa, porque, para quem não sabe, a Rafa ela tem formação médica, ela é médica, né? E é muito bom você conseguir traduzir para a gente essa linguagem de TI tão difícil, né? Nada melhor do que uma pessoa que tem a experiência, que tem a formação na área de saúde e que tem também a formação na área de TI. Ficou super claro. Infelizmente, nós não temos, pessoal, aqui mais tempo para debate, a gente poderia ficar o dia inteiro falando disso, né? Mas, de toda forma, queria muito, muito agradecer e parabenizar pelo altíssimo nível das apresentações de todas vocês. Eu fiquei muito contente, fico muito contente de poder participar com vocês desse fórum aqui, dessa segunda mesa. Queria deixar um recado aqui, a gente vai ter, em tese eram 15 minutos, aqui só 10 minutos de intervalo, às 11h30 nós retomamos com a terceira mesa, e esperando aí que todos tenham um bom evento pela frente. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, um grande beijo a todos. A saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior empresa do setor de saúde do mundo. Atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do Brasil, através de uma rede integrada de cuidado contínuo com a saúde, que não se limita apenas ao desfecho clínico, mas está apoiada na experiência do paciente, do familiar e dos colaboradores. Oferecemos múltiplas linhas de cuidado: cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, transplantes, nefrologia, gastroenterologia, materno-fetal infantil, oftalmologia e medicina diagnóstica. Para nós, a saúde é feita por pessoas para pessoas. Onde tem Américas, tem excelência em cuidado. Você não me conhece ainda.
Mas eu tenho grandes metas para você. Eu entendo de esporte. Eu respiro, discuto, pesquiso. Eu vivo disso. Sou especialista e sou completa. Só que não estou sozinha. Sou muito mais que um. Sou um time vencedor, a melhor equipe, um grande grupo, capaz de levar seu corpo a um novo patamar, conectá-lo com seu verdadeiro potencial e fazer de você um atleta cada vez melhor. Medicina Esportiva Samaritano. Seu esporte no mais alto nível. At Bristol Myers Squibb, we believe that a single touch has the power to transform, to help make every day better, happier, healthier, starting with a single life, yours.